aqui. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez juntos nesse estudo de quarta-feira. Estamos estudando de forma temática alguns pontos importantes da nossa visão doutrinária, da visão bíblica, de alguns pontos importantes da doutrina cristã. E na semana passada falamos a respeito do batismo. Semana passada e semana retrasada. Hoje, nessa quarta chuvosa, nós vamos falar um pouco a respeito da ceia do Senhor. Aí talvez você fale assim, ceia do Senhor, o que é que eu tenho para saber sobre ceia que eu já não saiba? Eu desafio você a ficar até o final do estudo, que eu tenho certeza que o Senhor vai te trazer coisas novas para a sua edificação, para o seu crescimento, nesse ponto que parece tão limitado, mas é algo tão profundo na nossa relação com Deus. E que muitas pessoas que, por não entenderem a profundidade do significado da ceia, acabam agindo e tomando a ceia e questionando por que não pode tomar, por não entender o quão preciosa, o quão sério é o ato de tomar a ceia. Mas a gente vai falar sobre isso, né? Antes da gente começar a estudar sobre isso, eu quero convidar você a orar ao Senhor agora, pedindo para que Ele traga revelação, para que Ele traga vida na palavra e que essa vida impacte a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, antes de mais nada, Senhor, nós queremos te apresentar as nossas vidas, queremos te confessar os nossos pecados, te pedir que o Senhor nos purifique com o sangue de Jesus, nos purifique de toda injustiça, Senhor, e nos traga revelação no pleno conhecimento da tua vontade, na tua palavra, que ela possa penetrar como uma espada em nossa vida, Senhor, matando aquilo que precisa morrer e trazendo vida àquilo que precisa ser avivado, Senhor. Pedimos a tua bênção e a inspiração e a unção do teu Espírito, que ele fale e nós escutemos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. A ceia do Senhor, como nós temos ministrado, é um dos fundamentos da fé cristã. E no meio batista, de forma mais específica, ela é apenas uma de somente duas ordenanças que foram deixadas pelo Senhor Jesus e que nós entendemos que devem ser preservadas como prática da igreja. A primeira ordenança que a igreja entende como uma prática que foi ordenada por Jesus é o batismo, que falamos semana passada, e a outra ordenança que a igreja cristã, e em especial a igreja batista, entende que foi uma prática deixada, determinada por Jesus para que praticássemos, é a ceia do Senhor. Se foi uma ordenança de Jesus, com certeza não é algo sem importância. Jesus jamais nos deixaria algo e nos ordenaria que praticássemos aquilo se não houvesse um grau alto de importância naquilo que ele determinou. Assim é com a ceia do Senhor. E, diferentemente de algumas linhas cristãs que acreditam no que é chamado de transubstanciação, que é quando os elementos da ceia, o pão e o cálice, miraculosamente se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Nós, como cristãos batistas, não entendemos dessa forma. A Escritura Sagrada nos faz entender que a ceia do Senhor, o pão e o cálice, não se transformam miraculosamente no corpo real e no sangue real de Jesus, mas que representam uma aliança com o corpo e com o sangue dele. Então é uma diferença sutil, mas é uma diferença. Não é? Uma coisa é você representar e outra coisa é você ser. Não é?
Então, nós entendemos que a ceia representa o corpo e representa o sangue de Jesus. Bom, antes da gente mergulhar mais sobre isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Aliás, antes de abrir a Bíblia, eu quero ler mais uma vez aqui a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que fala sobre a ceia do Senhor. É o mesmo ponto que a gente leu semana passada, que fala sobre batismo. Então eu vou falar rapidamente para a gente entender o que é que a Igreja Batista, os cristãos batistas creem sobre do que se trata a ceia. Diz assim, no capítulo 9 da nossa declaração doutrinária, diz assim: o batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da Igreja estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. O batismo consiste na imersão do crente em água após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador único, suficiente e pessoal. Simboliza a morte e sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida. E aí ele continua falando sobre o batismo. Né? E aí, no ponto 4, ele fala sobre a ceia. Diz assim: a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, o pão representa seu corpo, dado por nós no Calvário, e o vinho simboliza o seu sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, e sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Ou seja, a nossa declaração doutrinária, nossa confissão de fé, acredita que a ceia do Senhor é uma ordenança dada por Jesus, deve ser celebrada regularmente até a volta de Jesus por aqueles que foram batizados pelo batismo do arrependimento e pela fé em Cristo Jesus. Então, essas são as especificações na nossa doutrina a respeito da ceia. Como já foi lido aqui, a gente pode perceber que a ceia do Senhor, para a declaração doutrinária batista, tem um significado simbólico. O corpo, o pão simboliza o corpo, o vinho simboliza o sangue de Jesus. Há uma terceira interpretação diferente da consubstanciação, que é a visão católica, de que o corpo e o sangue miraculosamente se transformam no pão e no vinho, né? Ou vice-versa. Há a visão batista de que o corpo, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue. E há uma terceira visão evangélica, cristã, reformada, que era a visão de Calvino, João Calvino, que ele acreditava numa coisa chamada consubstanciação. Ele não acreditava nem na transubstanciação, que a Igreja Católica acredita, nem apenas no simbolismo vazio, representativo da ceia, mas ele acreditava que, além de representar o corpo e o sangue, Calvino dizia que havia uma união mística, uma união espiritual entre o cristão e Jesus, entre a igreja e Cristo, no ato da celebração da ceia. Havia uma repercussão, uma reverberação no mundo espiritual que representava essa selagem, esse selo entre a igreja e Jesus. Então existem linhas cristãs evangélicas até hoje que creem que a ceia do Senhor é revestida de um significado maior do que o representativo, que a ceia do Senhor representa uma verdade espiritual que, ao tomá-la, a igreja está declarando ao mundo espiritual a sua união perfeita com Jesus e a volta que ele estará
vindo e de forma iminente a qualquer momento. Então, Calvino era adepto dessa visão da ceia, que é uma visão interessante também, não é? Mas nós vamos entender um pouco sobre essa profundidade da ceia do Senhor. Antes, a gente queria dizer que no início da igreja, lá na Bíblia, a gente vê algumas passagens que mostram que a própria igreja primitiva foi perdendo o sentido da ceia do Senhor. Então, com o passar do tempo, os primeiros anos ali do cristianismo, a igreja começou a viajar na maionese em relação ao significado profundo da ceia. E foi algo tão sério isso, e era algo tão necessário retornar a conhecer e a praticar o verdadeiro sentido da ceia, que Paulo designou um capítulo inteiro de sua carta aos Coríntios, sua primeira carta aos Coríntios, para orientar e instruir a igreja, corrigir a igreja na celebração da ceia do Senhor, para que voltasse a praticar a ceia da maneira que Jesus ordenou. E eu quero primeiro ler esse texto com vocês, para a gente entender como é fácil a gente perder o foco, como é fácil a gente perder o sentido real de alguma coisa e praticarmos ou por religiosidade ou simplesmente por tradição. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. É um texto muito conhecido, que a gente costuma ler parte dele durante as ministrações da ceia do Senhor, mas eu quero convidar você a ler junto comigo agora. 1 Coríntios capítulo 11. Aí a gente vai começar a ler a partir do versículo 17. A palavra de Deus diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso, tem uma versão que fala, come e bebe para sua própria condenação. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos,
quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Bom, aqui nós podemos ver o relato de uma situação de bagunça que estava acontecendo na igreja por conta da ceia do Senhor. A ponto de Paulo ter que se meter na história, se intrometer e dar uma orientação dura para aqueles irmãos que estavam se perdendo no sentido real da ceia. A primeira coisa que nós podemos perceber é que esse formato de ceia que Corinto celebrava era bem diferente do formato que hoje nós celebramos na nossa comunidade, como igreja cristã, de uma maneira geral, seja batista, seja católico, seja Assembleia de Deus, seja presbiteriano. A ceia do Senhor ganhou um formato muito diferente do que ele tinha no início do surgimento da igreja. Então, nós podemos perceber aqui que a ceia do Senhor ela era uma festa, ela era uma celebração festiva, e ela acontecia normalmente todas as vezes que a igreja se reunia. A segunda coisa que nós podemos perceber é que a ceia do Senhor, além do pão e do cálice, ela era acompanhada, digamos assim, de outros elementos secundários de comida e bebida que transformavam aquele momento numa grande festa, numa grande celebração. O problema é que a igreja, que tinha esse momento para celebrar a comunhão uns com os outros, que eles eram uma só família, um só corpo, que eles eram um só com Cristo, que eles tinham comunhão com Deus através do sangue de Jesus. Esse significado da ceia foi se perdendo, e eles começaram a transformar o momento da ceia naquele momento da merenda no culto, o momento do lanche. Então cada um trazia, quem tinha mais condição trazia um frango assado, o outro trazia uma salada de maionese, outro trazia um churrasco, outro trazia um pão recheado, outro trazia um achocolatado, outro trazia um suco de uva, outro trazia um suco de laranja, outro trazia um suco de limão. O problema é que quem tinha dinheiro, quem tinha mais condição, trazia um prato melhor. Quem tinha menos condição, trazia um prato mais ou menos. Quem não tinha condição nenhuma, não trazia nada. E aí, quem trazia o prato melhor, não queria dividir o prato com os outros. Falava, eu trouxe meu frango assado, você que se vire aí, eu vou comer meu frango aqui de casa com minha família. Você que coma aí sua torrada sem manteiga e tome sua ceia. Eu não sou obrigado a dividir meu franguinho gostoso com você. E assim foi causando, o momento da ceia, divisões dentro da igreja. Perdeu-se não só o significado original da ceia, que era unidade, como se ganhou o significado oposto que deveria ter. Ao invés da ceia estar expressando unidade, a ceia estava expressando separação. Estava expressando divisão. Então, tinha lá o grupinho da comida gostosa, dos riquinhos, tinha das classe média, tinha a panelinha dos pobres ali, né? E ali, cada um celebrava no seu canto, sem nenhum sentido de unidade mais. E Paulo já começa batendo na igreja, dizendo assim, ó, nisso que eu tenho para falar com vocês, vocês não merecem elogio, porque vocês estão fazendo tudo errado. Na hora de se reunir para celebrar a unidade, vocês estão celebrando a divisão. E aí ele fala para aqueles irmãos, vocês não têm casa para comer comida, não? Vocês não têm casa para encher a cara, não? Porque até embriagado vocês estão agora levando vinho para a ceia e ficando bêbado durante a ceia. Levando comida e se empanturrando de comida, enquanto o mais pobre fica sem comer. Esse é o sentido da ceia, ele pergunta para aqueles irmãos. E aí ele puxa aquela igreja de novo
para a verdade da palavra e fala: o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. O Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim, lembrando de mim. Ao comerem o pão, lembrem-se de quem eu sou, do que eu fiz por vocês, do meu sacrifício na cruz, de que meu corpo foi dado por vocês na cruz. Esse pão é o meu corpo, lembrem-se disso. Da mesma forma, ele fez com o cálice, distribuiu e falou: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, todas as vezes que beber esse cálice, lembrem do sangue que eu derramei na cruz por vocês, de que vocês foram comprados com preço de sangue para serem meu povo. Então, esse sentido se perdeu na ceia do Senhor. E é interessante isso, né? E como hoje, muitas vezes, talvez a gente não erre como a igreja de Corinto errou, mas a gente erre por não viver o verdadeiro significado da ceia que está prescrito na palavra. Paulo fala aqui também em Coríntios, eu quero convidar você a abrir de novo aí em Coríntios, você estava aí no capítulo 11, vamos para o capítulo 12. Capítulo 12. A partir do versículo 12. A palavra de Deus diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Glória a Deus. Esse texto fala sobre quem nós somos em Jesus. Quando Jesus entregou o corpo dele na cruz para ser sacrificado por nós, para provar da morte por nós, ele falou: eu estou despedaçando o meu corpo, entregando o meu corpo para ser crucificado, para ser pregado naquela cruz, para que vocês passem a ser o meu corpo na terra. Jesus deu o corpo dele por nós, para que nós pudéssemos ser o corpo vivo dele na terra. E o texto de Coríntios fala isso, que nós somos as mãos de Jesus, nós somos os pés de Jesus, nós somos os olhos de Jesus, nós somos a boca de Jesus nessa terra. Por isso que quando a igreja proclama o evangelho, ela está falando em nome de Jesus, porque ela representa a própria pessoa de Jesus na terra. Quando a igreja estende as mãos para curar, são as mãos de Jesus curando. Quando a igreja abre a boca para profetizar, é Jesus trazendo uma palavra profética. Quando a igreja vem trazendo libertação para alguém que está endemoniado, é Jesus libertando o endemoniado. Nós somos apenas a boca, os olhos, as mãos e os pés de Jesus na terra. Somos o corpo dele, mas ele é a cabeça. É ele quem manda no corpo, é ele quem direciona o corpo. Meu cérebro diz para minha mão se levantar, ela se levanta. Se eu mando ela abaixar, ela se abaixa. Meu cérebro, minha mente, minha cabeça manda no meu corpo. E a Bíblia fala que Jesus agora é a cabeça
E nós, igreja, somos o corpo. Ele manda, nós obedecemos. Ele pensa em abençoar, nós estendemos a mão. Ele tem uma palavra para liberar da parte de Deus para a sua geração. Você vai abrir sua boca e vai falar aquilo que está no coração de Jesus. Então, essa conexão nossa com Jesus, ela é revelada através da ceia. Nós estamos tão conectados com Jesus que nós somos a expressão do seu corpo na terra. E quando você toma a ceia, você está dizendo, eu faço parte do corpo de Cristo. Mas o comer o pão não fala apenas de uma declaração sua para Jesus. Fala de uma declaração sua para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado. De você dizer, meu irmão, eu sou um com você. As nossas diferenças não podem nos separar. As nossas diferenças não podem ser maiores do que aquilo que nos une. Nós somos 2, 3, 4, mas em Cristo somos um. Em Cristo temos um mesmo propósito, um mesmo espírito, uma mesma visão, uma mesma maneira de falar. Temos uma mesma revelação. Estamos debaixo de uma mesma graça. Iremos morar no mesmo céu. Eu sou um com você, meu irmão. Eu sou um só corpo com você. Eu não sou melhor do que você em nada. Eu posso ser um dedo no corpo e você ser um olho. Eu posso ser um ouvido e você ser uma boca, mas nós precisamos um do outro. Não tem uma coisa mais importante do que outra no corpo. É o que a palavra diz. Cada membro tem sua importância. Todos são igualmente importantes. Precisamos uns dos outros. A ceia fala isso. Quando você toma a ceia, você está dizendo para o seu irmão que você está colado com ele, que você está conectado a ele, que você está unido com ele no mundo espiritual, de uma maneira inquebrável. É uma união que não pode ser desfeita, porque vocês estão unidos um com o outro pelo Espírito de Cristo, que está sobre vocês. Então, quando você toma a ceia, você está declarando a sua unidade com seu irmão. E sua unidade com Jesus. E sua unidade com o Pai, através do sangue de Jesus. A ceia é uma declaração de fé. E é, como eu tenho dito, de uns tempos para cá, é uma declaração profética também. Porque a ceia fala, a palavra diz que a ceia deve ser celebrada até que ele venha. Se está até que ele venha, é porque aponta para a vinda de Jesus. Nós celebramos a ceia dizendo, ele vem, ele está vindo, ele vem nos buscar e somos parte do seu povo, somos parte do seu corpo, temos uma aliança eterna com ele e ele vem e tomaremos a ceia até ele vir nos buscar. A ceia é um ato profético, além de outras coisas, é também um ato profético no mundo espiritual. Você está declarando que você crê na vinda de Jesus. Crê que ele vai vir te buscar. Que ele vai vir buscar a igreja da qual você faz parte. Não a instituição, a denominação. Aquele grupo de pessoas que congrega junto com você, seus irmãos em Cristo, serão buscados por Jesus junto com você. Por isso que a ceia não é para ser tomada de forma unitária. Ah, eu preciso tomar a ceia, não tomei a ceia, eu vou tomar a ceia na minha casa. Ela deve ser tomada de forma comunitária. Sempre pelo menos você com mais alguém. Você olhando para a cara de alguém, olhando para os olhos do seu irmão e tomando a ceia. Eventualmente, de uma maneira excepcional, numa situação de pandemia, que estamos tomando a ceia online muitas vezes, a gente mantém a distância, mas continua preservando a comunhão, mesmo que pela internet, porque o significado da ceia é a unidade. Precisamos celebrar a unidade. E foi isso que Corinto se esqueceu. A igreja de Corinto estava perdida, celebrava a ceia,
sem celebrar o significado dela. Passou a ser apenas comer, encher a barriga e encher a cara de vinho. E Paulo falou, não é para isso que a ceia serve. A ceia serve para lembrar vocês de quem vocês são em Deus, de quem vocês são um na vida do outro e da aliança que vocês têm com o Senhor e com vocês mesmos. Então a ceia do Senhor serve para nos lembrar que somos ligados um ao outro, somos um só corpo. A gente canta aquela música, né? Somos corpo, assim bem ajustado. Tem gente que canta no plural, né? Somos corpos. A música não é somos corpos, é somos corpo. Porque eu, junto com você, junto com o nosso irmão, junto com a nossa irmã, não somos corpos, somos corpo, um só corpo, que é o corpo de Cristo. Eu e você somos corpo. E eu não posso viver sem você, eu preciso de você para viver a minha vida cristã. E você precisa de mim para viver sua vida cristã. Não há vida cristã sem a vida no corpo. Por isso que não existe crente que eu sou crente na minha casa, eu não frequento igreja, eu não vou nessas coisas de denominação. Deus conhece meu coração, Ele conhece meu relacionamento com Ele, eu sou crente no meu quarto. Isso não existe. A vida cristã é a vida em corpo, conectada um com o outro. Mas as pessoas que eu conheço são tudo problemática. A igreja que eu faço parte é uma igreja doente, é uma igreja nojenta, um monte de crente mentiroso, um monte de gente hipócrita. Não importa. Se você é diferente, você está lá para fazer a diferença. Se Deus te colocou numa igreja doente, é para você ser canal dele para cura. Não é para você usar isso como argumento e se separar do corpo. Você só pode ser igreja se você estiver conectado ao corpo. Você não é igreja em casa, sozinho no seu quarto. Você só é igreja quando você está unido ao corpo de Cristo, com seu irmão, seus irmãos, suas irmãs em Cristo, ministrando na vida deles, sendo ministrado por eles, apacentando, sendo apacentado, confessando seus pecados, sendo liberado perdão para você em oração, ouvindo a confissão dos seus irmãos. Isso é vida em comunhão, isso é vida em corpo. Vida da igreja é essa. Qualquer outra coisa é religião, é religiosidade. Você não foi chamado para ser membro de um clube. Você foi chamado para ser membro de um corpo. E o corpo tem que estar conectado. Se você é parte de um corpo, eu sou o dedo do corpo, e você não está conectado ao corpo, o que acontece quando alguém decepa o dedo? Aquele dedo, ele não é mais corpo, ele deixou de ser corpo. Ele vai ser um pedaço de carne apodrecendo, até ser comida de bicho. A mão sem o dedo vai continuar sendo mão, mas o dedo sem a mão vai perder o sentido de sua existência. Você só tem sentido quando você está conectado ao corpo. A sua existência só tem sentido quando você faz parte do corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo são seus irmãos, crequentos, problemático, encrenqueiro, nojento, cheio de problema, cheio de trauma, cheio de ferida, precisando de cura do Senhor. Mas o Senhor colocou você ali. E você também deve ser crequente também. Você deve ter seus problemas. Então a Bíblia fala que como o ferro afia o ferro, o espírito do homem afia o homem. Então é um com o outro. É um andando junto com o outro, tendo comunhão com o outro, perdoando um ao outro, tolerando um ao outro, vivendo um com o outro, ministrando no outro. É um no outro, um com o outro, que a gente cresce com Deus, que a gente é edificado, que a gente avança na fé, que a gente deixa de ser menino, deixa de imaturidade e passa a ser maduro. Se eu não consigo conviver em família
com a minha família espiritual, que é a igreja, eu sou menino, imaturo. E estou fora do projeto eterno de Deus. Eu estou fora do propósito. Respeito irmãs e irmãos que tiveram problemas graves em algumas igrejas locais e por traumas resolveram se afastar. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se a sua situação é essa, se conecte com o corpo. Seja lá qual for esse lugar. Sabe? Não precisa ser a Igreja Batista Esperança. Você tem que estar conectado com o corpo. Porque você é corpo. Sabe o que acontece se você não se conectar com o corpo? Você vai apodrecer. O corpo só continua funcionando, qualquer membro do corpo, enquanto está conectado, segundo a palavra de Deus em Efésios 4, pelo auxílio de juntas e ligaduras. O corpo vai crescendo, com aumento sendo dado pela graça de Deus. Então nós só nos desenvolvemos e crescemos com Deus quando estamos conectados uns aos outros e juntos conectados com Deus. Separado não rola. Você pode se achar espiritual, você pode se achar o cara, você pode achar que tem experiência com Deus, mas você só vai ser igreja quando você estiver disposto a caminhar com seu irmão nojento, com seu irmão crequento, e amar seu irmão. Amar seu irmão. Pegar ele no ombro e carregar ele, andar junto com ele. Quando você estiver disposto a caminhar com seu irmão, mesmo ele te metendo raiva, mesmo ele tentando te ferir, mesmo ele sendo carnal, você pode ser canal de Deus na vida do seu irmão. E por incrível que pareça, esse irmão aí, todo crequente, pode ser canal de Deus na sua vida. Então não menospreze, não se ache melhor do que seu irmão. Foi por isso que Satanás saiu do céu. Ele foi expulso porque ele se achava melhor do que ele era. Ele não queria mais ter comunhão com os outros querubins, com os outros serafins. Ele queria estar acima. Ele queria estar diferenciado. E a Bíblia fala, Jesus fala nos evangelhos, ele fala, aquele que quiser ser o maior no reino, seja aquele que serve aos outros, seja o que serve a todos, seja o menor de todos. Sirva, lave os pés dos seus irmãos. E não é do irmão bonzinho, não. Não é do irmão que retribuirá a lavação do pé, não. É aquele que não vai nem te dizer obrigado. Que nem vai te dizer obrigado, cachorro. É aquele irmão que você tem que lavar o pé. Se você é de Deus, se você é de Jesus, se você é corpo de Cristo, aprenda a tomar na cara. Aprenda a andar a segunda milha. Aprenda a oferecer o outro lado da face. Aprenda a entregar sua túnica. Isso é ceia do Senhor. Isso é ter comunhão com o corpo. Olha, você pode me bater, você pode me tratar mal, mas eu estou colado com você, eu estou conectado a você, eu estou ligado a você e nada pode nos separar. Esse é o significado da ceia. E eu quero encerrar dizendo mais uma coisa sobre a ceia, que a ceia, ela é tão profunda, o significado dela, ele transcende o próprio Evangelho de Jesus, porque a primeira ceia foi celebrada lá no Gênesis. E o pastor está ficando doido, está falando de ceia em Gênesis. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis 14, por favor. Gênesis 14. A partir do versículo 17. A palavra de Deus diz: quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo,
que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então, ok, até aqui. Olha só que coisa interessante. Essa passagem bíblica, ela não é do tempo da lei. Essa passagem bíblica não é do tempo de Moisés, dos mandamentos. Você sabe que o dízimo foi instituído depois de Moisés. Mas a primeira vez que o dízimo é mencionado é aqui em Gênesis 14. Abraão, que antes era chamado de Abrão ainda, dando o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. E o texto fala algo interessante. Melquisedeque, ele não era apenas sacerdote. Ele era sacerdote do Deus vivo. E ele não era só sacerdote do Deus vivo, que é o nosso Deus. Ele era rei de Salém. Eu não sei se vocês sabem, muitos séculos depois, Jerusalém foi construída no mesmo território aonde Melquisedeque era rei em Salém. Salém vem de uma expressão hebraica chamada Shalaim, que significa paz. Jerusalém significa Yerushalayim. Então, na verdade, Jerusalém veio de Salém. E Melquisedeque, rei de Salém, significa rei de paz. O livro de Hebreus, nós não vamos ler por causa do tempo, mas depois você pode ler em casa, com calma. Eu vou dar para você a passagem bíblica que fala em Hebreus a respeito disso. Hebreus, cadê? 7. Em Hebreus 7, você vai ver que o autor de Hebreus faz uma comparação, revelando que esse personagem lá de Gênesis, chamado Melquisedeque, na verdade simbolizava o próprio Cristo, rei de paz. E ele foi alguém que não teve genealogia registrada, não teve início e não teve fim, mas foi alguém a quem o próprio patriarca Abraão se prostrou, deu o dízimo e dele recebeu a ceia. O que foi que Melquisedeque deu a Abraão? Pão e vinho. Você já parou para pensar nisso? Milhares de anos antes de Jesus nascer, antes da ceia do Senhor ser instituída com pão e vinho. Não por acaso, porque não existe coincidência na Bíblia. Não existe acaso na Bíblia, muito menos no Velho Testamento. Tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, para a nossa edificação foi escrito. E a Bíblia fala que Melquisedeque, esse personagem misterioso que aparece do nada e é chamado de sacerdote do Deus vivo, do Deus Altíssimo, e rei de paz, rei de Salém. A Bíblia fala que Abrão se aproximou dele e recebeu dele pão e vinho. A primeira ceia do Senhor, celebrada profeticamente, milhares de anos antes, justamente com o patriarca Abraão, do qual nós somos feitos herdeiros em Jesus. Abraão teve o privilégio de ter um spoiler da ceia do Senhor, mostrando que a aliança firmada com ele seria a mesma aliança que o Senhor estenderia ao corpo de Cristo, à igreja, que somos nós. Isso significa também, mais uma coisa, que a ceia do Senhor, ela revela também uma ligação de quem está tomando a ceia com o sacerdote que a instituiu. A Bíblia fala que logo após tomar a ceia, o pão e o vinho, Abraão deu o dízimo de tudo que tinha para Melquisedeque. Isso significa um vínculo
com o sacerdote. Ele estava dizendo: você é sacerdote do Deus vivo, eu te reconheço como sacerdote, eu te respeito como sacerdote, e eu estabeleço uma aliança com você, como sacerdote de Deus que você é. Eu estou te dando o dízimo como sinal de que eu reconheço o seu sacerdócio. Quando você toma a ceia do Senhor, você está dizendo isso para Jesus. Você está dizendo: eu creio que você é o sumo sacerdote que sacrificou sua vida por mim. E que o seu sacrifício não foi em vão. E eu, ao tomar essa ceia, reconheço que você é sacerdote do Deus vivo. E eu quero dizer que eu tenho uma aliança contigo, Jesus. Eu reconheço a sua autoridade sacerdotal. E eu tenho uma aliança com você. Então, o relato de Gênesis, de Melquisedeque, e o Hebreus fala que Melquisedeque em Gênesis representa o próprio Jesus. E Abraão ali, entregando o dízimo, tomando a ceia, mostra que a ceia do Senhor, ela tem muito mais mistério e significado do que muitas vezes a gente considera. A ceia do Senhor é um sinal vivo da nossa aliança completa com Jesus. Do tipo de aliança que nos alcançou e de que estamos ligados eternamente a Cristo. Amém? Por isso é tão sério quando tomamos o pão, comemos o pão e bebemos o cálice. Temos que ter entendimento do que estamos fazendo. Se você está em prostituição, meu irmão, não tome a ceia do Senhor. Você está sendo displicente. Você está sendo, como eu posso dizer, irresponsável com o corpo de Cristo. Se você tomar a ceia, você está querendo contaminar o corpo de Cristo, que é os seus irmãos em Cristo, do qual você faz parte, com a sua prostituição, com a sua lascívia. Se você está com mágoa do seu irmão, com ódio, com mágoa, com rancor, com ressentimento, perdoe seu irmão, ou vá pedir perdão a ele por ter guardado esse troço ruim no seu coração. Antes de tomar a ceia, acerte as contas com seu irmão. Se você sabe que está em débito com o Senhor em alguma área, que o Espírito Santo tem te cobrado, acerte-se com o Senhor. Porque quando você toma a ceia, você está declarando que você tem consciência da profundidade da sua aliança com Jesus. E não é para fazer que nem um povo bobo aí. Ah, eu não estou bem, eu não vou tomar a ceia. Isso é uma mentalidade maluca, maligna. Porque eu não estou bem e eu sou corpo de Cristo, então eu prefiro não tomar a ceia do que me consertar. Eu estou sendo réu do mesmo jeito diante do Senhor. Porque o Senhor vai olhar para mim e vai dizer para mim: peraí, Marcos, você não quer tomar a ceia porque você está em pecado? Não é mais fácil você abandonar o pecado e tomar a ceia, não? Confessar seu pecado para mim e tomar a ceia? E abandonar esse lixo aí na sua vida? Então, quando nós deixamos de tomar a ceia por causa de alguma coisa que estamos fazendo, nós estamos dizendo que estamos preferindo permanecer na malignidade do que nos alinharmos com o Senhor. Isso é sério. E é isso que Paulo fala. Não tome a ceia indignamente. Avalie primeiro se você está sendo digno da ceia. Se não tiver, meu amigo, ele não está falando não tome, ele está falando se ajuste. Sabe? Não tome indignamente. Então confesse seu pecado. Se tiver alguém que você possa chegar e dizer: me perdoe, vá pedir perdão se você machucou alguém, se alguém está com mágoa de você, se você está com mágoa de alguém, se você cometeu algum delito contra o Senhor, se você está com a consciência pesada em alguma área, confesse e abandone o seu pecado. Não adianta confessar: eu vou pedir perdão aqui na hora da ceia,
Quando terminar de tomar a ceia, eu vou voltar a pecar o mesmo pecado. Então não teve arrependimento. Você está sendo réu do mesmo jeito também. O único caminho para tomar a ceia dignamente é arrependimento genuíno. Não é não tomar, não é pedir perdão de mentirinha e pecar de novo, é se arrepender e se posicionar. Esse também é um dos significados da ceia. É manter você conectado. É manter você alerta. É manter você ligado ao corpo. Sem que nada faça separação entre você e o Senhor Jesus, entre você e seu irmão e sua irmã em Cristo. Por isso que a ceia tem que ser celebrada sempre. Para que estejamos sempre conectados, uns com os outros. E expressando a nossa conexão eterna com o Senhor. Amém? Bom, eu não sei se tem alguma pergunta, estou olhando aqui no computador, estou vendo algumas saudações. Aqui tem Jaqueline que falou: como foi determinada a frequência com que a ceia é celebrada? A gente, por tradição, apenas tradição, celebra a ceia normalmente uma vez por mês. Mas no início, na igreja primitiva, a ceia era celebrada todas as vezes que a igreja se reunia. Se reunia, tomava ceia. Né? Mas como a gente foi se institucionalizando como religião, e a igreja virou uma instituição, e fica meio assim, todo domingo, toda semana, quarta-feira, todo dia tem que ter ceia, então a gente já acostumou a pelo menos uma vez por mês celebrarmos a ceia como igreja. Mas não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver qual é a frequência que você deve ter para tomar a ceia. Se é uma vez por mês, se é a cada 3 meses, se é uma vez por ano, se é uma vez por semana, se é todo dia, né? Mas existe uma dica, fala assim: quando vos reunis. E Jesus fala: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice. Então, você sentou na mesa, podia celebrar a ceia. Essa era a frequência da igreja primitiva. Mas a gente hoje, por conveniência talvez, e por tradição, celebramos uma vez por mês. Jorge pergunta: depois da primeira ceia e depois da morte do Senhor Jesus, quando foi celebrada outra ceia pelos seus discípulos? Não existe o relato da ceia imediatamente posterior à ressurreição de Jesus. Mas fala que Jesus ceou com os discípulos depois da ressurreição. Então, provavelmente, eles devem ter tido o privilégio de tomar a ceia com o próprio Jesus ressuscitado junto com eles. Não é? Mas não existe um relato bíblico de quando foi. Mas em Atos já existe a orientação, a indicação de que a ceia é celebrada, e Coríntios, Paulo escancara mostrando que a prática da celebração da ceia era uma prática comum para a igreja, porque ele chega a passar um capítulo inteiro instruindo como a igreja deve celebrar a ceia. Então era uma prática muito comum na igreja daquela época. Agora, quando foi a ceia inaugural depois de Cristo, não tem relato específico sobre isso. Cris, pode tomar ceia pessoas de outras igrejas não evangélicas? Precisa ser batizado na igreja evangélica? Essa é uma questão, uma pergunta polêmica, porque é preciso esclarecer primeiro uma coisa: para quem é a ceia? Então a ceia é para quem é regenerado por Jesus. A ceia não é algo a ser tomado por qualquer pessoa. Eu sou simpatizante do evangelho. Eu fui criado na igreja. Eu aceitei Jesus. Eu frequento uma igreja. Esse não é o pré-requisito de tomar a ceia. A ceia é: eu nasci de novo. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu fui batizado pelo batismo do arrependimento.
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu recebi a Jesus como Senhor da minha vida e meu Salvador, então eu posso tomar a ceia. Se eu sou da Assembleia, da Presbiteriana, da Metodista, sabe? Aí você fala, eu sou católico, eu posso tomar a ceia? Se você é católico e foi batizado consciente dos seus pecados e crendo que Jesus estava te perdoando naquela hora, e o batismo que você foi batizado representa o seu arrependimento e a sua entrega de vida a Jesus, tome a sua ceia, não é? Mas a questão é, a ceia tem que ser tomada com a motivação certa e com os pré-requisitos certos. Então eu preciso ter sido batizado pelo batismo do arrependimento, porque o batismo me insere no corpo de Cristo. A gente falou isso semana passada. Se eu não sou batizado legitimamente como prova do meu arrependimento, eu fui batizado quando eu era criança, mas você não tinha noção do que estava fazendo. Então você não estava arrependido de nada ali. Mas se você foi batizado arrependido dos seus pecados, entregando o governo de sua vida a Jesus, então o batismo simboliza que você foi enxertado no corpo de Cristo e passa a ser participante do corpo. Se você é participante do corpo, você pode participar da ceia, porque a ceia é a celebração do corpo e do sangue de Jesus. Eridan, foi muito esclarecedor esse tema de hoje. Muitas vezes pensamos errado sobre a ceia, que possamos nos consertar para tomarmos a ceia todas as vezes. Amém. Délia Minho, graça e paz. Alguns irmãos aqui deram graça e paz. Eligene, boa noite. Lilian, shalom. Jorge. Quero agradecer a todos os irmãos que participaram. Não sei se tem mais alguém que eu não vi aqui, mas eu acho que as perguntas foram respondidas, né? Hoje, especialmente, não teremos sorteio, né, de nada, mas agradeço a participação de todos os irmãos que participaram, ou assistindo, ou saudando, ou comentando, ou perguntando. É sempre bom compartilhar a palavra com vocês. Semana que vem estaremos aqui, mais uma vez, estudando sobre um outro fundamento da fé cristã. Esse fundamento é muito importante e eu quero desafiar você a não perder a próxima quarta. A gente vai falar sobre arrependimento. O que é, se você acha que sabe o que é arrependimento, eu desafio você a participar do próximo estudo na quarta-feira. Quem sabe tem algo novo para ser acrescentado naquilo que você já sabe. Né? Então até quarta, que Deus abençoe sua vida. Obrigado por sua participação e a paz do Senhor Jesus.